Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Euriandes e hoje trago a vocês a minha review completa de Core Keeper. Um jogo que eu zerei duas vezes. Na primeira vez eu tentei platinar e consegui experimentar o máximo possível do jogo. E demorei 80 horas para conseguir esse feito, mas não consegui os 100%. E na minha segunda jogatina eu rushei o game e consegui zerar ele em menos de 20 horas. Vamos falar um pouco sobre como funciona o Core Keeper. O Core Keeper é um jogo do gênero sandbox, survival, pixel art e de exploração subterrânea. O estilo de arte dele é top-down e uma ambientação, uma estética bem retrô e ambientação cavernosa. Todo o jogo se passa dentro de uma caverna. A jogabilidade do jogo se dá por uma progressão de minérios, como ferro, ouro, entre outros. Temos classes mágicas para utilizar no combate, como magia, melee, summons e também o longo alcance. Os equipamentos determinam a sua classe, com a influência dos pontos de habilidades que podem ser resetados por um custo muito baixo dentro do game, possibilitando dessa forma você variar entre builds a qualquer momento. Isso com certeza dá ao jogo um fator de diversão muito alto, pois o jogo não lhe impede de testar novas coisas em nenhum momento. O sistema de talentos envolve árvores de talentos de longo alcance, melee, magia, invocação, agricultura, pesca e também o craft. E agora vamos falar um pouco sobre este craft. Aqui está um dos pontos que mais me impressionou, sendo honesto, no Core Keeper. O Core Keeper ele tem um sistema de automação muito surpreendente. Acredito que tenha sido o único jogo que eu tenha visto com esse sistema de automação. É possível automatizar a coleta de madeira, é possível automatizar regamento de plantas, é possível automatizar a criação de animais. Isso envolve a alimentação e a coleta dos recursos, como também é possível automatizar até mesmo drop de monstros. Isso mesmo que você entendeu. Você pode fazer uma fazenda de monstrinhos e ir lá coletar os itens de vez em quando. Isso é algo que me surpreendeu bastante. O loop de gameplay do Core Keeper segue a seguinte estrutura. A gente vai construir uma bancada, desbloquear algum item, e esse item vai ser utilizado para achar e posteriormente invocar um boss em um determinado bioma. A gente vai enfrentar esse boss, que vai nos dar mais um item para construir mais uma bancada, que também essa bancada vai precisar do minério do próximo bioma, e novamente vamos fazer o mesmo loop. Fazer o item para achar o boss, enfrentar o boss e repetir. Este é o loop do Core Keeper. O jogo possui uma progressão tanto quanto linear. Eu diria que no final do jogo, na reta final, a liberdade é bem maior. Não possibilita você enfrentar os chefes do pós-game antes de zerar o jogo propriamente dito. Mas até chegar nesse ponto ali do último chefe da campanha principal, o jogo é realmente bem linear, pessoal. Não tem muito para onde se esquivar. Falando um pouco sobre a história do Core Keeper, aqui, para mim, é um dos pontos mais fracos do Core Keeper. Sendo honesto com vocês, o jogo não tem história. Eu vou até contar para vocês, porque eu não chamaria isso de spoiler. Vocês vão achar uma estrutura que vai teleportar vocês para uma caverna. Essa estrutura é o espírito de uma entidade que vai pedir para vocês matarem monstros específicos que possuem almas. Vocês irão matar esses monstros e no final vai aparecer um mal no meio desse negócio. Vocês irão matar esse ser maligno que queria eliminar vocês e o jogo acaba. É isso. Essa é a história do Core Keeper. Mas vamos falar um pouco sobre os chefes. Os chefes com certeza são o centro desse game, da progressão. Existem basicamente 10 chefes principais dentro do jogo. 8 deles são opcionais e 3 deles são do pós-game. E aqui, rapaziada, os chefes, infelizmente, ao mesmo tempo que é um ponto positivo do Core Keeper, é um ponto negativo. Os chefes que são diferentes são bons, tá? Mas acontece que tem muitos chefes parecidos. 3 dos chefes do jogo são slimes, e eu considero esse um ponto muito negativo. E até mesmo dentro da campanha principal tem 3 chefes que são basicamente iguais, com a diferença somente dos elementos. Que na verdade também é o mesmo problema que ocorre com o slime.
Eu acho isso muito ruim. Falando um pouco agora sobre a dificuldade do jogo. Eu diria que a dificuldade do jogo ele é bem dosada. O jogo não é fácil, mas também não é muito difícil. Ele realmente está na quantidade certa. Acredito que o principal determinante para a dificuldade ou facilidade do jogo seja se você vai ou não conseguir descobrir e achar os buffs. Pois os buffs desse jogo são realmente bem fortes. E a gente pode usar vários buffs diferentes. Embora eles não se acumulem entre si, você pode usar buffs diferentes. Esses buffs vêm, sobretudo, pela quantidade de receitas do jogo. Até existem algumas poções, mas elas são poucas. E comparado aos alimentos, os buffs dela chegam a ser pífio. Então, aqui a gente tem mais um elemento central sobre a gameplay do Core Keeper. A diversidade de alimentos, que, por sua vez, são os buffs do jogo. Bom, o jogo tem alimento até demais, pessoal. Os desenvolvedores implementaram uma mecânica interessante de que cada alimento tem determinadas características e qualquer receita que seja da união desses dois alimentos terá o resultado das duas características ampliado e modificado por alguns pontos e talentos da sua árvore. Então, para cada alimento que existe no jogo, ele pode ser somado com qualquer outro alimento que existe no jogo. Então, realmente, a variedade aqui, gente, é absoluta. Mas, verdade seja dita, não existe tantos alimentos úteis. Então, na maior parte do tempo, você descobre um novo ingrediente que possui o mesmo efeito do seu ingrediente passado e aquele ingrediente passado se torna obsoleto. O jogo tem uma dificuldade difícil, mas aqui a gente tem uma dificuldade artificial, onde os mobs basicamente aumentam o tamanho do dano que eles dão e aumentam suas barras de HP. Não vamos ter aqui nenhum inimigo novo, não vamos ter drops novos, não vamos ter ataques novos, nada novo. Apenas modificadores de número. Agora, vamos falar um pouco sobre as variedades de equipamento no jogo. Pessoal, o jogo, ele dosou um pouco mal isso aqui, tá? A gente tem muitas armas de longo alcance. Realmente bastante armas de longo alcance. Mas, em contrapartida, a gente tem 4 cajados. Durante a campanha principal do jogo, você tem 4 cajados de magia. E você vai conseguir mais 2 no pós-game. Isso é muito pouco. A gente tem uma variedade aceitável de armas melee. Porém, a maior parte delas não tem nenhuma diferença entre si. Eu diria que umas 3 têm alguma diferença. E uma delas é uma arma lendária, que é bem difícil de encontrar. Eu não tenho certeza se é positivo ou negativo. A gente tem apenas 4 cajados de sumos no jogo. Apenas 4 criaturas a serem invocadas. Essas criaturas elas têm diferença entre si. Temos uma criatura que dá dano de veneno. Temos uma criatura que ela orbita em torno ao seu personagem, dá dano cada vez que algum inimigo encoste nela. Temos uma criatura que dá dano de fogo. E temos mais 2 criaturas que não são tão úteis assim. Também temos a classe de bombardeiro. Aqui é uma classe, galera, peculiar. Ela tem uma boa variação. Eu acredito que a intenção da classe era ser uma espécie de classe com alto risco, mas alta recompensa. Porque as bombas dão dano em você. E elas dão um dano bem alto em vocês. Eu tentei jogar com essa classe umas 3 vezes. E de todas as vezes, ocasionalmente, eu acabei me matando. Sem falar que não é tão fácil assim conseguir acertar as bombas. Algumas delas são bem difíceis. Algumas bombas explodem com a colisão do inimigo. Então, se o inimigo correr em sua direção, ele vai ativar a bomba e vai te matar. E a classe não dá dano suficiente para isso se pagar, sabe? Bom, vamos falar um pouco sobre o fator rejogabilidade. Já que a gente está falando de um jogo em que o mundo é gerado, que a gente está falando do jogo, que o mundo é gerado de forma aleatória. Aliás, pseudo-aleatória. Aqui a gente tem salas pré-definidas, com itens já pré-definidos, as salas, e a localização delas no mapa é que de fato é aleatória. E nisso estamos incluindo também salas de chefe, tá? É de se supor que um jogo com essas características teria um bom fator de rejogabilidade, mas
aqui eu confesso para vocês que eu não diria que é bem por aí não, tá? Eu não consigo... Se você jogar uma gameplay realmente tentando descobrir tudo do jogo, matando mais de 10 vezes os monstros, acaba não tendo muito motivo para você voltar depois, sabe? Mas claro, quando a gente fala de um jogo que tem a possibilidade de um multiplayer, sempre tem a chance de você chamar mais um amiguinho novo e tentar novamente zerar a jornada. E isso, diria que é um dos fatores que mais traz rejogabilidade para o jogo. Vou falar um pouco para vocês dos pontos que eu achei mais positivos no Core Keeper. O Core Keeper, ele tem biomas bonitos, são bem construídos. As salas também, como eu falei, que já são pré-definidas. A liberdade total do jogador mudar a sua classe a qualquer momento, para mim, é talvez o ponto mais positivo do game. Isso realmente é muito divertido. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, acho que isso é um dos fatores que traz menos rejogabilidade para o game. Afinal de contas, nada lhe impede de testar tudo que o jogo pode lhe proporcionar na sua primeira gameplay. A respeito dos pontos negativos do game, um dos pontos que mais, para mim, pesou, como alguém que sempre preza muito pela gameplay, é a quantidade de chefes e inimigos repetidos, que aqui é muito alta, pessoal. A gente tem, na maior parte dos biomas, apenas 2 inimigos, salvo exceção de um bioma, que a gente vai ter 3 inimigos. Além disso, a gente tem um total de 6 chefes repetidos dentro do game. Isso, para mim, é um número absurdamente alto. A história do game é absurdamente rasa. Basicamente inexistente. Dizer que Core Keeper, eu não sei até que ponto eu gostei ou não da culinária do game. Achei interessante a possibilidade de você ter um número de receitas tão alto assim, mas a falta de uma possibilidade de organizar essas receitas no late game complica muito, muito para você organizar as coisas. Se torna realmente um caos você conseguir achar a receita que de fato é a melhor receita para você naquele momento. Além disso, como eu falei, depois da progressão o jogo vai progredindo, muitos ingredientes se tornam basicamente inúteis, sem falar que mais da metade, para não dizer todas as receitas do game, no late game, é feita com um ingrediente em comum. Eu achei isso muito ruim. Muito ruim. Mas vamos para o que realmente importa. A minha experiência pessoal. Bom, eu me diverti muito jogando Core Keeper. Especialmente ao construir a minha base e testar as diversas formas de automação do game, que aqui realmente me surpreendeu bastante. Isso é algo que eu nunca vi em jogo nenhum. Talvez exista, mas este daqui, o Core Keeper, foi o primeiro game que eu joguei com essas automações. Foi muito divertido. Inclusive, aqui tem princípios de eletrônica, tá, pessoal? As portas lógicas que você estuda em eletrônica estão presentes aqui. Isso é realmente impressionante. O outro fator que me divertiu bastante, como eu falei para vocês, é a possibilidade de trocar de build a qualquer momento dentro do game. Eu tive experiências frustrantes com a invocação de alguns NPCs. Até o momento não descobri exatamente o que aconteceu. Acredito que seja bug. Simplesmente às vezes você faz um quarto com tudo certo e o NPC não aparece. Se isso acontecer com você, faz um outro quarto em um outro canto. Ao que parece, existem algumas áreas do mapa que simplesmente bugam e não invocam o NPC. Não entendi o porquê. Eu diria que um dos pontos chaves que o jogo brilhou foi no quarto chefe, onde ele apresenta uma mecânica divertida de o chefe se curar. E eu também diria que é o primeiro chefe desafiador do jogo, que lança para você diversos projéteis que você tem que desviar, e esses projéteis dão um dano relevante, e ao mesmo tempo você tem que destruir os cristais que o chefe vai se curar, e ele também fica mudando de localização. É uma boss fight realmente prazerosa de se jogar. Dito isso, o jogo vale o valor que é cobrado? Ele vale a pena? Bom, o Core Keeper hoje em dia é vendido pelo valor de R$60. Eu não acho um preço ruim para o que o jogo tem, mas eu esperaria por uma promoção. Como eu falei, o Core Keeper é um jogo que ainda não acabou, né? Ele está em Early Access
Eu acredito que é um jogo que tem muito potencial, mas ainda falta complementar com itens para que ele realmente tenha uma variedade significativa, uma variedade maior de gameplay. Algumas funções de qualidade de vida também para organizar receitas e baús seriam muito bem-vindas, e isso é um outro fator. Se atentem desde o início à organização dos itens, porque quanto mais o jogo progride, mais tempo isso vai consumir para vocês. Não é raro os momentos que vocês vão passar de 10, 15 minutos em busca de um item para fazer alguma coisa que vocês sabem que tem, mas não sabem onde está. Recomendo fazer uma espécie de guarda-roupa. O jogo tem uns manequins, vocês colocam os manequins, colocam as armaduras lá, tem uns altares, coloca todas as armas dentro dos altares e as ferramentas. Vai ajudar muito vocês. E como veredito final, se você é fã de jogos de fazenda, amante de jogos de exploração, sobrevivência e RPG, gosta de um combate desafiador, talvez você venha do Terraria, você já jogou os jogos da série Souls, gosta de jogos de navinha, eu acredito que o Core Keeper é um jogo para você. E tenho certeza que você vai se divertir. A minha nota final para o jogo é 6,5. O jogo cumpre com seu papel e lhe diverte, mas ainda falta muita coisa. Mas eu tenho certeza que o Core Keeper é um jogo de imenso potencial que pode sim se tornar um jogo nota 8 ou 9 no futuro próximo. Isso é tudo. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal.